Fala minha galerinha concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações de novos conteúdos inteiramente grátis. Estou aqui com você todos os dias para que a gente possa construir juntos, nós possamos, construir juntos um canal que seja digno e que seja realmente interessante para que você consiga essa vaga tão sonhada em um cargo público. Conta comigo, cara. Eu já passei por tudo que você está passando, tá? Tenho 3 primeiros lugares, sendo em concurso de nível superior, 2 em concurso de nível médio, tá? É muito bom passar, é muito bom você ter aquela visão, rapaz, tá lá o meu nome, né? O órgão ligando para você. Cara, é muito bom, nossa senhora. Enfim, vamos lá, galera. O que a gente vai fazer hoje? Hoje é o último vídeo, tá, da LC 840 de 2011. Ela é válida para os concursos do Distrito Federal. SESDF, Secretaria de Educação, Detran, Polícia Civil, Polícia Penal. Meu amigo, você tem que saber essa lei. Seja para a prova, seja para o seu dia a dia. Tá legal? Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Não é assim que funciona? Então, meu amigo, você precisa saber, né, do que se trata essa lei, e eu tô aqui para te ajudar, tá? Lembrando que, caso vocês queiram outros temas ligados ao DF, sei lá, LODF, RID, deixa aqui seu comentário nesse vídeo do YouTube, ou então me chama no Instagram, vou deixar aqui o meu contato de redes sociais para que a gente possa continuar esse trabalho. A ideia é fazer com que eu possa proporcionar a vocês o que vocês realmente precisam, né? Não necessariamente o que eu acho seria assim, a verdade perfeita, né? Não só tem que ser da minha parte, como da parte de vocês. Muitas sugestões eu recebo e elas acabam se transformando em vídeos que realmente tem atingido um público super legal, beleza? Galera, é o seguinte, então vamos ao nosso trabalho. Eu vou trabalhar aqui do 255 até o final, o artigo 290, tá bom? Então vamos lá, galera, 255, né? Então aqui o que acontece, né? Ele fala de julgamento, de processo disciplinar e da aplicação. Aí é interessante a gente entender, né, como que funciona essa questão do julgamento. Então no Poder Legislativo, quem é que julga? O presidente da Câmara ou o presidente do Tribunal de Contas, depende, né, de qual órgão, né, você é lotado. E no Poder Executivo, aí você tem o governador, se for demissão, destituição de cargo, comissão, cassação de aposentadoria. O secretário, ele vai começar da suspensão, né, superior a 30 dias até aquelas penas que o governador impõe, tá legal? E o administrador regional é o restante, então somente isso. Só que aí, galera, vocês precisam ficar de olho em 2 detalhes. Essa aqui é a regra, mas se você verificar no parágrafo 1º, ele já fala de servidor de autarquia. Quando fala servidor de autarquia, muda completamente, porque quem dá a pena referente à demissão, destituição, tal, continua sendo o governador. Beleza, isso não mudou. Agora, quando você tem a sanção disciplinar, que não é demissão, destituição e cassação, você tem o respectivo dirigente máximo, já muda. Que na outra você tinha a divisão, secretário de Estado, administrador regional. E quando você fala de servidor de conselho, aí é outra situação, porque você tem o governador, novamente, demissão, destituição e cassação, secretário, tá legal? E você também tem o respectivo presidente do conselho. E aí, no caso do presidente, vai ser a questão da advertência conforme o inciso 3º, beleza? Então, toma cuidado com isso aqui, eles podem muito bem fazer alguma confusão na sua prova. Logicamente, a tendência, se ele perguntar sobre esse assunto, seria em relação ao seu órgão. Em relação à SES, como é que seria? Em relação à Secretaria de Educação, como é que seria? Tá? Porque faz mais sentido, beleza? Bom, da decisão que aplicar a sanção, cabe recurso hierárquico. E aí a autoridade competente vai julgar esse recurso, né, conforme o artigo 256 em 20 dias para proferimento de decisão, tá? Galera, se houver mais de um servidor indiciado conforme o parágrafo 2º e diversidade de sanções, cabe à autoridade competente que proporciona a pena mais grave fazer o julgamento, porque tem muita gente, aí fica difícil, esse aqui vai julgar
para um, esse aqui vai jogar para outro, ele já joga lá para cima. É assim que funciona, tá? O julgamento fora do prazo não implica nulidade do processo. Aí lá no artigo 257, parágrafo 1º, diz o seguinte, que a autoridade julgadora pode converter o julgamento em diligência para repetição de atos, para coleta de novas provas e caso de divergência, em caso de divergência de conclusões, o que vai acontecer? A autoridade julgadora pode agravar a sanção proposta, ou abrandá-la ou isentá-la, tá bom? Porque houve uma divergência, tá? Beleza, então é sempre assim, você tem o relatório da comissão e você tem a autoridade julgadora. Então a autoridade julgadora pode muito bem entender diferente da comissão. A comissão tão somente propõe aquela devida sanção. Ou, de repente, não propõe nada e a autoridade julgadora entende que tem que ter alguma coisa. Tá? E aí, a gente passando para o parágrafo 4º, ele diz o seguinte: se discordar da proposta de absolvição e inocência, a autoridade deve designar nova comissão. Beleza? Parágrafo 5º, vício insanável. Você vai ter o quê? A nulidade total ou parcial do processo. Aí você vai pensar em situações, né? Faz diligência, reabre instrução, constitui uma outra comissão, enfim, tá? Já indo para o 259, diz o seguinte, que o processo disciplinar pode ser revisto se houver o quê? Fatos novos, circunstâncias não apreciadas, tá bom? Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento, qualquer pessoa da família pode requerer revisão do processo. Incapacidade mental, quem faz o trabalho, o curador. Parágrafo 4º. Não é admitido pedido de revisão quando a perda do cargo ou a cassação decorrer de decisão judicial. Decisão judicial, está transitado julgado, você não pode ter a revisão do processo. Galera, lá no 262, a revisão ocorre em apenso ao processo originário. 263. A comissão revisora tem um prazo de 60 dias para a conclusão dos prazos. Então, assim, é importante você ter uma lista com esses prazos para você não se enrolar. É muito número daqui, número dali, e isso pode causar alguma punição para você na hora da prova. Bom, o 265 diz o seguinte, que a competência para o julgamento do pedido é da autoridade administrativa que aplicou a sanção disciplinar. Isso aqui continuando sobre o tema revisão. O prazo para julgamento é de 20 dias. Então, a revisão aí você tem 20 dias para julgar. Bom, galera, vamos seguir um pouquinho. E aí, o último artigo referente à revisão que eu acho interessante é o 267, que diz o seguinte: da revisão do processo não pode resultar agravamento da sanção. Então, ou fica do jeito que está, ou você tem uma pena mais branda, ou você isenta a pena do servidor. A partir do artigo 268, a gente vai falar um pouco de seguridade social. Eu já vou direto para o 271. Algumas coisas são bem lógicas, tá, galera? Uma leitura já é suficiente para você entender do que se trata o tema. O 271, ele diz assim... Ele fala, por exemplo, em relação às assistências à saúde, né? Como que você pode procurar o serviço de saúde? SUS, diretamente para o serviço de saúde do órgão, rede privada de saúde ou em forma de auxílio. Então você recebe um valor e aí você vai custear total ou parcialmente as suas despesas com saúde. No 272 diz o seguinte, o servidor deve ser submetido a exames médicos periódicos gratuitos. Quem banca seria o órgão público. Galera, agora é o seguinte, para um pouquinho e escuta o que eu vou falar. O 273, ele é novo, tá? Se você até verificar a lei, né, e as posteriores alterações, você vai ver que tem uma série de riscos no 273. Então, é importante você entender do que se trata o 273. Indo para o parágrafo 1º, ele diz o seguinte, que após 24 meses consecutivos ou 24 meses cumulativos ao longo do tempo de serviço, aí o servidor ele deve ser submetido a uma perícia médica. Aí nessa perícia pode acontecer 3 situações. Primeira, retorno ao serviço, readaptação ou aposentadoria. Beleza? Show de bola. Aí no parágrafo 2º, já indo para o 274, que o 273 também é o resto, a leitura você consegue ir de boa em relação ao restante do que está sendo disposto. 274, parágrafo 2º, diz o seguinte, o atestado médico, né, no caso, o atestado médico particular, só produz efeito se homologado pelo setor de assistência à saúde do respectivo órgão. Fechou? Aí no parágrafo 5º, diz o seguinte, que o atestado médico de até 3 dias durante o bimestre, olha só, vamos lá, primeira coisa, grava aí, 3 dias. Segunda coisa, durante o bimestre do ano civil, não é o ano civil, é o bimestre, pode ser recebido por chefia imediata sem a
sem a devida homologação do serviço de saúde. Eu acho que aqui tem muita pegadinha. Primeiro prazo, 3 dias. Segundo, que você tem a questão do bimestre. E tem essa questão de você receber, no caso o chefe imediato receber, e não ser necessária a devida homologação, tá bom? Bom, o 276, galera, foi o seguinte, que o servidor acidentado em serviço pode ser tratado em instituição privada, às expensas do Distrito Federal, e na sequência, o parágrafo único fala que isso se trata de uma medida de exceção. Artigo 278. Interessante. Dia do servidor público, galera, que dia é? 28 de outubro, tá? O 279 fala de alguns incentivos funcionais ao servidor. Então, por exemplo, prêmio pela apresentação de ideias, concessão de medalha, diploma de honra ao mérito, condecoração, elogios, isso tudo facilita aí a questão da satisfação pelo trabalho exercido, né, nas atividades do servidor. 280, galera, diz o seguinte... ele fala um pouco dos prazos, né? Então, o que acontece? Como é feita a contagem dos prazos? Dias corridos, anota isso aí, botar o útero está errado. Exclui-se o dia do começo e inclui o vencimento, tá bom? Aí, o que acontece? Eu indo lá para o inciso 2 e 3, é interessante você saber a diferença de interrupção para suspensão. E aí que ele diz o seguinte, ambos, né, no caso a extinção, ela extingue a contagem do prazo e começa tudo de novo. A suspensão é diferente. A contagem é paralisada. A suspensão ela foi descartada, você continua pelo prazo que estava antes. Não volta não. Então a interrupção zera, a suspensão mantém o prazo, né, que estava, no caso o prazo que já estava correndo, tá? 282, galera, diz o seguinte... ele fala da questão da livre associação. Aí você tem representação pelo sindicato, a questão do desconto em folha, tá? Então, assim, é o direito de livre associação sindical, que você já deve ter visto isso em direito constitucional. 283, galera. O que se considera família do servidor? Família, então você tem cônjuge, companheiro, filhos, dependentes econômicos, entra também aquela questão de união homoafetiva, tá bom? Então isso tudo é considerado como família. A dependência econômica, no parágrafo 2º, deve ser comprovada por ocasião do pedido. Então eu botei meu pai e minha mãe como dependentes. Eu tenho que comprovar que ambos são dependentes economicamente de minha pessoa. 284, galera. As orientações normativas para a uniformização dos procedimentos se farão da seguinte maneira. Então você tem duas situações aqui que são importantes. Primeiro, quando você fala de correição. Correição é referente ao quê? A regime, a sanção e procedimento disciplinar. E em relação ao sistema de pessoal, são todas aquelas questões não compreendidas no primeiro. Então você tem o sistema de correição e sistema de pessoal, fechou? 287, galera, fica mantido com os respectivos efeitos o tempo de serviço regularmente averbado. Então, por exemplo, você entrou num órgão público, você já tem tempo de serviço anterior em outro órgão, então você vai fazer a averbação, você vai pegar uma certidão no outro órgão, aí ele vai dar, você trabalhou 3 anos aqui, aí você vai levar para o seu órgão atual e aí ele coloca aquilo como tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, tá? E o 289, galera, para a gente finalizar o nosso vídeo, diz: o 13º previsto nessa lei complementar substitui a gratificação natalícia. É isso, tá? É uma lei muito interessante, chatinha por conta de prazo, mas não tem erro, não tem jeito, todas as leis são assim. Então você precisa realmente ter esse tato de saber fazer o resumo, aprender por osmose, e em alguns momentos você vai ter que decorar, não tem muito para onde correr. Mas é uma lei que você consegue levar na boa e cai para os concursos do DF, tá bom? Não tem jeito, você vai ter que estudar, né, se você for fazer algum concurso aqui no Distrito Federal. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima. Fui!